Pessoal, eu sou a Ariane, psiquiatra espírita, e hoje você está no Loucura ou Sanidade, onde falamos sobre a saúde mental dentro do universo espírita. E o nosso tema é o alcoolismo. E o que seria o alcoolismo? Além da gente ter aquele uso reiterado, frequente do álcool, nós temos a necessidade de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito, o que a gente chama de tolerância, e nós temos sinais de abstinência quando a pessoa fica sem o álcool, ou seja, ela começa a ter náuseas, dores de cabeça. O mais importante, no entanto, é que não é só no alcoolismo que acontece o que eu vou contar aqui para vocês. Também naquelas pessoas que fazem o uso abusivo do álcool, ou seja, no final de semana dão aquela encharcada, pois essas pessoas também estão sobre os riscos que eu vou falar aqui para vocês dentro da espiritualidade. No alcoolismo a gente sabe que tem diversas consequências sociais, familiares, profissionais, e nós vamos nos atentar um pouquinho mais para as consequências emocionais. O álcool, ele é uma substância que deprime o cérebro de forma geral. Então ele causa, sim, sintomas depressivos e sintomas ansiosos. Embora ali no uso agudo ele reduza a ansiedade, deixa a pessoa mais tranquila para falar, para interagir, ao longo prazo esse álcool vai gerar um quadro ansioso. Dito isso, vamos entrar no quesito espiritual. A partir do momento em que eu tenho uma depressão do sistema nervoso central, eu facilito o acesso do meu cérebro às entidades espirituais que ali se encontram. Lembrando que geralmente o ambiente onde o alcoólatra vai não é lá muito vibracionalmente bom, ele vai facilitar o acesso desses espíritos em desequilíbrio ao seu cérebro. E isso faz tanto com que ele volte a beber, ele tenha novamente o desejo de beber, porque aqueles espíritos que ali se encontram estão interessados em beber junto com ele. E como eles não têm mais o corpo físico, eles se aproximam de quem está fazendo uso do álcool. E é por isso que eu disse que não precisa ser alcoólatra, basta estar fazendo uso de álcool para que esses espíritos se aproximem para sentir a mesma sensação que a pessoa que está bebendo sente. E aí eles vão induzir que essa pessoa beba cada vez mais para que eles possam manter essa sensação que eles desejam de estar embriagado, porque quando a gente desencarnar, a gente continua tendo os mesmos hábitos que nós tínhamos aqui quando no corpo físico. E se o dependente de álcool desencarnar, ele vai continuar alcoólatra do lado de lá. Mas como ele não tem o corpo físico, ele precisa desse artifício. Lembrando que a obsessão ou essa influenciação espiritual, mesmo que não seja uma obsessão propriamente dita, ela existe de forma bilateral. Então, ao mesmo tempo que o espírito está ali se aproveitando dessa baixa vibratória e dessa abertura cerebral para dizer a quem está bebendo que ele beba cada vez mais, quem está bebendo, que também gosta do álcool, atrai esses nossos irmãos e faz com que eles também queiram beber juntamente com ele. Vira uma simbiose. O espírito quer beber, o encarnado quer beber. A hora que o encarnado não quer beber, o espírito chama. A hora que o espírito não quer beber, o encarnado chama. E esse entrecruzamento aí não acaba. É por isso que é tão difícil a gente fazer o tratamento das dependências de uma forma geral, porque existe essa ligação espiritual e um acaba reforçando o outro pela questão da sintonia. Uma outra questão que é importante a gente lembrar aqui é que o álcool ele lesiona diversos órgãos no nosso corpo. Os principais e mais conhecidos são o fígado, o cérebro, mas existem vários órgãos que são afetados.
E quando esse alcoólatra ou esse usuário de grandes quantidades de álcool desencarna, ele leva esse reflexo para o corpo espiritual. E esse corpo espiritual também vai apresentar as lesões nos mesmos órgãos, no fígado, tudo lá vai estar com problemas, com dificuldades, como estava aqui no corpo físico, que pode inclusive ser levado até para a próxima encarnação desse usuário de álcool. É o que a gente chama, inclusive isso aparece na obra do Nosso Lar de André Luiz, quando ele diz que ele não preparara os órgãos físicos dele para o plano espiritual. Ele fazia esse uso de álcool e ele nem era alcoólatra, mas ele tinha esse uso de álcool social na época. E ele fala das consequências que teve para o seu organismo e ele teve que passar por todo um tratamento lá do outro lado. Imagina quem realmente é dependente dessa substância, o estrago que não faz nesse corpo espiritual. Mesmo que ele tenha deixado de beber, mesmo que não exista mais essa necessidade do álcool, a lesão fica e ela precisa ser recuperada. E muitas vezes, como eu disse, vai necessitar de uma reencarnação para que esse corpo espiritual se livre de tudo que foi jogado de tóxico lá para dentro dele. Nesse contexto é que a gente fala no suicídio indireto. A gente não pode dizer a palavra aqui no YouTube, mas é aquela pessoa que lesionou os seus órgãos até que não houvesse mais a possibilidade de vida. Vai ali acabando com eles aos poucos. É claro, existe aquele, inclusive, suicídio direto mesmo, daquela pessoa que bebeu e vai dirigir, sofre um acidente e passa para o lado de lá. Gente, aquilo não foi uma morte acidental, não estava previsto. Pode até ser que uma morte agressiva estivesse previsto para aquele nosso irmão que desencarnou dessa forma, mas ele cometeu sim o ato de tirar a própria vida porque ele bebeu e fez uma direção perigosa que poderia sim um ato levá-lo à morte. A gente precisa ver que Deus, é claro, vê todas as nossas intenções. Não era a intenção dele fazer isso, mas ao mesmo tempo ele acabou fazendo, porque mesmo dentro do direito humano a gente entende que quando a pessoa bebe e dirige ou bebe e comete qualquer ato, ela responde sim por si e ela vai inclusive presa por esse ato. Dentro das leis divinas, a gente sabe que sim, vai responder por esse ato de forma ainda mais cuidadosa, porque na justiça divina não escapa nada. Lembrando também que o uso do álcool leva a agressões, a conflitos familiares e nós nos reunimos dentro da nossa família justamente para que a gente possa refazer laços que não estavam equilibrados. A partir do uso de álcool ocorre um desequilíbrio maior ainda e essa reunião familiar vai ficar mais para frente, mais um agravante para esse espírito que está bebendo sem parar. É por isso que é importante a gente se atentar não só para o alcoolismo em si, mas para o uso de álcool que nós temos feito no nosso dia a dia. Será que você está bebendo demais? Será que aquilo que você chama de beber social não passou um pouquinho além da conta? E o principal, será que você precisa de álcool realmente? Não estou aqui falando contra um simples drink, um brinde que você faça, mas o uso crônico de álcool, você pensar já no final de semana que você vai beber e as companhias que você atrai quando tem esse pensamento fixo, que a gente possa fazer essa reflexão. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui, faz as suas perguntas, curte e compartilha esse vídeo. Um beijo para vocês.